18, e nós vamos trabalhar nestes versículos, estudando sobre o propósito da encarnação, do sofrimento e morte de Cristo. Eu quero convidá-los a estar nos acompanhando na leitura, mas como sempre, a palavra de Deus, ela é substanciosa e tem rico ensinamento para aqueles que a estudam. Nós vamos chegar até o versículo 12, se Deus assim nos permitir. Leiamos. Porém, versículo 9, vemos aquele Jesus coroado de glória e honra pelo padecimento de morte, que fora feito um pouco menor do que os anjos, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e pelo qual todas as coisas subsistem, trazendo muitos filhos à glória, fizesse perfeito pelas aflições o autor e príncipe da salvação deles. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cujo motivo não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei a meus irmãos o teu nome, e no meio da congregação cantar-te-ei louvores. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Assim, porquanto os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para destruir pela morte o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que pelo medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque certamente ele não veio auxiliado pelos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha, e em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é para Deus, para expiar os pecados do povo. Porque assim que ele mesmo padeceu, sendo tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Oh, amados de Jesus Cristo, nós vamos entrando pela palavra e descobrindo cada vez mais o mistério que foi revelado a Paulo, que é a salvação em Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo tem aqui uma visão nítida. E ele usa a expressão
vemos aquele Jesus, ele que não tinha tido um contato como os demais apóstolos, com o Cristo encarnado, vivo na condição de homem, mas ele vê Cristo já ressuscitado, aquele que aparecera a ele no caminho de Damasco, em glória, já coroado. Ele vê aqui o conhecimento de Jesus Cristo, porque agora ele conhecia a morte por ter morrido. Não mais conhecido a morte de ouvir falar, como nós. O Jordânia me deu uma notícia que morreu um doutor oftalmologista aqui na cidade. Eu o vi uma vez, ela disse, ele morreu, pastor. Disse, logo eu e depois você. Mas nós temos um certo milindre em lidar com essas coisas. Eu, Jesus Cristo, não. Ele se entregou para morrer no meu e no seu lugar. E ele que fora feito um pouco menor do que os anjos. E aí, nós entendemos, e já tratamos anteriormente, nos Salmos 8, nos versículos anteriores. Menor no sentido, Adão, quando não tinha pecado, não era menor do que os anjos, mas pecou. Se tornou um pouco menor. E aí é onde nós falamos acerca daquelas coisas que o homem foi alcançado por Deus, conquistado por Cristo, a deidade, o Deus Salvador, para que o homem pudesse voltar àquela mesma glória que ele tinha antes. Então aí, nós vamos ver o trabalhar de Deus, o trabalhar do Senhor para reconquistar aquele estágio anterior. Como disse anteriormente, creio que na mensagem de domingo pela manhã, que o pecado, ele não frustrou o plano de Deus. Ele apenas adiou até que Jesus Cristo fizesse carne e habitasse entre nós e vivesse entre nós e fosse tentado e provado como nós e sentisse as mesmas coisas que nós sentimos, mas não pecou, mas foi crucificado, como João Batista disse. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver aqui, como já também anteriormente dissemos, acerca do segundo Adão. Amados, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, ele precisava padecer, Jesus precisava morrer. Quando nós vemos Pedro diante dos judeus, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, ele lá em Atos usa aquela expressão: vós que matastes a Cristo. Eu queria dizer para os irmãos que nesse texto
vemos Cristo exaltado, o que declara, sem nenhum inequívoco, que Jesus Cristo veio em carne por um propósito específico do Pai. Cristo veio para ser morto. E nós vamos ver aqui que ele não foi empurrado para a morte. Ele se ofereceu para morrer. Ele se ofereceu. E quando nós lemos Hebreus capítulo 12, 9, porém vemos aquele Jesus coroado de glória e honra pelo conhecimento da morte. Veremos o que nos afirma a própria Escritura na carta primeira do apóstolo Pedro, no versículo 1 dos versos 18 a 20. 1 Pedro 1, de 18 a 20. Sabendo que fostes resgatados da vossa maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais, Jesus Cristo era santo, Jesus Cristo era inocente e Jesus Cristo era puro, como aqueles cordeiros separados para o sacrifício, sem mácula, sem mancha. 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, o amado de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo não foi um assassinato. E sim, foi um sacrifício, como podemos ver. Êxodo 12:5. Êxodo 12:5. É importante nós estarmos verificando aqueles cordeiros. Eles eram, Êxodo 12:5. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Os cordeiros oferecidos como substitutos na antiga aliança judaica. Mas o precioso sangue de Cristo apresenta o pagamento que proclama a vida de Cristo derramada em nosso favor, em favor dos pecadores. Ó amado, a diferença do sacrifício é por ser animais, mas é porque eram animais escolhidos e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se difere em número e em grau. Por quê? Porque antes da fundação do mundo,
antes que o mundo fosse criado, ele já havia se oferecido. Dá para entender? Se Deus sabia que o homem fosse pecar, por que criou o homem? Porque já havia um Salvador para perdoar, para buscar e salvar o ser humano. Dá para entender? As pessoas entram em conflitos espirituais e não entendem. Quem criou o mundo foi Deus. E Ele tem o poder de fazer o que quer, na hora que quer e do jeito que quiser. Ele é Deus. Então Deus criou o homem para ir para o inferno? Não. De maneira nenhuma. Deus criou o homem para estar com ele. E providenciou na antiga lei o sacrifício para expiação pelos pecados. Mas quando aquilo, não por causa de Deus, mas por causa dos homens, na plenitude dos tempos, enviou Jesus Cristo. E aí nós entendemos alguns dias atrás, quando pregávamos acerca de Deus, Cristo, não é Deus o Pai separando Cristo dizendo, você vai. Não, ele se ofereceu. Ele se entregou. Ele se entregou por si mesmo. Ele entregou a sua vida. O sacrifício de Cristo na cruz é a doutrina fundamental de toda a doutrina bíblica. O Deus invisível, que na pessoa do unigênito do Pai foi feito visível à vista humana, ao se fazer carne, em um corpo com limitações humanas. Amados, Jesus como nós, no que trata os Salmos 8, eu creio que é no 7, um pouco menor que os anjos. E esse salmo é um salmo messiânico. E o eterno propósito de Deus para nós, pecadores, se cumpriu só por um homem. Amados, aqui está categórico que Deus nunca teve um plano B. O plano de salvação é o Senhor Jesus Cristo, como está relatado na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O eterno propósito de Deus. Porque convinha, em Hebreus capítulo 2, versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e pelo qual todas as coisas subsistem, trazendo muitos filhos à glória, fizesse perfeito pelas aflições o autor e príncipe da salvação deles. Aquilo que o homem havia perdido na queda, que foi aquele estágio do qual também nós já falamos que alcançamos na era vindoura,
Deus, na sua infinita misericórdia, proveu um Salvador. Não foi cordeiro e não foi cabra. Jesus Cristo. E ele, quando proveu um Salvador da mesma natureza, como vemos lá, Jesus como homem, junto ao poço, com a mulher samaritana. Estava cansado da viagem, teve sede, teve fome, porque os seus discípulos foram comprar alimento. Jesus Cristo também, ele teve medo, sentimento, emoções. Ao entrar na sua própria glória, aquela que Adão tinha antes da queda, foi por meio de sofrimento. Amados, aqui tem algumas lições, e posso tirar dela uma. Se perdermos a condição que temos de estarmos na presença de Deus, em comunhão com Deus, vivendo em santidade, e nos deslizarmos, com grande dificuldade, conquistaremos. Sabe por que homem nenhum conquistou isso? Sabe por que não foi com o sacrifício de touros, de bezerros e de ovelhas? Porque a queda do homem mexeu em todo o sistema. E só um homem perfeito, que se ofereceu para tal coisa, sofresse tudo que sofreu e não se desviou. Foi até a morte de cruz. Por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, por amor à humanidade. Amados de Jesus Cristo, ao entrar na sua própria glória, aquela que Adão tinha antes da queda, foi por meio de sofrimento para reconquistar o mundo consigo mesmo. Portanto, lá em Isaías, capítulo 53, Isaías, capítulo 53, versículo 12. Portanto, eu lhe darei a porção com os grandes, e com os poderosos repartirá os despojos, porquanto derramou a sua alma. Olha, preste bem atenção nisso. Derramou a sua alma até a morte, e com os transgressores foi contado. 2 ladrões na cruz. Mas ele mesmo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oh, amado, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós não vemos que Jesus Cristo, ele apenas morreu pelo homem. Ele não apenas morreu pelo homem, mas ele derramou a sua alma com as suas próprias mãos até a última gota. E nós podemos, pela palavra, presenciar isso, que quando o soldado o feriu do seu lado, não saiu mais nenhum sangue, apenas água.
Então ele se derramou. Ele derramou a sua alma. Foi ele que se deu a si mesmo. Foi ele que deu a própria vida. E ninguém tira dele. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém me tira de mim mesmo, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-lo. Este mandamento recebi do meu Pai. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido e dar a sua vida em resgate de muitos. Amados de Jesus Cristo é o Deus de todos os deuses. É o Senhor de todos os senhores. É o Criador supremo de todas as coisas. É Senhor absoluto em poder e glória e majestade. Mas ele se tornou humano e achado na forma de humano. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Se Jesus Cristo é Deus, se Ele é o Criador, se Ele é o Senhor Supremo, se ofereceu e se humilhou, a gente é tão empinado assim, tão orgulhoso. A gente quer ser Senhor. Então nós não nos conformamos em sermos servos. Jesus nos dá o exemplo. Isso deveria nos despertar para alguma coisa. Nós não podemos, depois que entendemos o plano salvífico de Jesus Cristo, continuar com soberba, com orgulho. Quando a gente compra um carro novo, a gente já se acha que a gente é otário. Uma casa nova, nossa, um sítio, uma casa lá na praia, uma roupa nova, sai tudo engomadinho assim, durinho, parece sordadinho, né? Quer mostrar para todo mundo, parece peito de pombo, né? Oh, meu, muleiro de pata no chão. Jesus nos deu o exemplo. E nós devemos nos humilhar debaixo da potência, mão de Deus. E devemos amar os próximos. E devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu não. Para que nós fôssemos salvos, amados, Cristo teve que sofrer a cruz, a fim de realizar a redenção para mim, para você, para nós, para a humanidade. Ele teve que sofrer. Então, declararei o teu nome aos meus irmãos. Salmos 22, 2. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Estes salmos eles manifestam o sofrimento e a exaltação de Jesus Cristo. Aqueles que se humilham serão exaltados,
e aqueles que se exaltam serão humilhados. Aprendamos com Cristo, igreja. Aprendamos com Cristo, irmão. Humilhemos-nos. Nós temos que testemunhar dele. Nós temos que proclamar o santo e excelso nome dele a todo mundo. Não somente com palavras, mas com ações, com atitudes. Porque hoje nós somos cristãos. Hoje nós somos discípulos de Cristo, que aprendemos com Cristo para vivermos como Cristo. Dá para entender? Nós temos que testemunhar pelo que Ele fez para nos redimir. A Ele glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém, irmão? Deus que seja louvado. O amado de Jesus Cristo. Agora nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. E eu quero dizer a você que nos acompanha pelas mídias, tenha a sua vida no altar de Deus. Viva uma vida santa. Viva uma vida reta. Com temor e tremor. Examine as Escrituras. Aprenda de Jesus. E Ele mesmo disse acerca de si mesmo: manso e humilde de corações. Se a sua alma está turbada, você achará em Cristo a paz, porque Ele é manso e humilde de coração. Seja assim também, que Deus possa abençoá-lo e dar a você a oportunidade de ser um verdadeiro cristão, porque você conhece a Cristo e sabe o sacrifício que Cristo fez para que você fosse salvo e perdoado, para te colocar em uma posição de privilégio que o primeiro Adão perdeu, mas que o segundo Adão conquistou na cruz do Calvário, para que lá no tempo vindouro, não os anjos, mas os homens revivam. É tremendo isso, não é não? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Márcia, seu pedido de oração.